Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus e que este culto seja realmente uma prestação de culto ao nosso Deus. Nós estamos aqui para prestar culto a Deus. Estamos aqui para adorá-lo, agradecê-lo e também teremos momentos de intercessões. Então, que o nosso coração possa voltar até Ele nesse momento, que nós possamos deixar de lado, porque esqueceu, vocês não vão mesmo, né? As dificuldades, os problemas, os boletos bancários, deixa um pouquinho de lado, o trabalho, e agora vamos nos concentrar na palavra de Deus. Então, a minha oração é que cada coração aqui possa estar conectado com Deus Altíssimo. E para isso, precisamos usar os elementos do culto. E um dos elementos do culto, além da oração e do louvor, é a palavra de Deus, e nós vamos começar com ela. Então, a igreja em pé, abra sua Bíblia em Salmos, Salmos de número 32. A minha versão é NAA, talvez as versões aqui sejam diferentes, então eu estarei lendo e vocês estarão acompanhando comigo. Salmo de número 32, bem-aventurança de quem recebe o perdão. Desculpa, Salmo 33, vamos deixar o 32 para depois. Salmo 33, louvor ao Criador e Senhor. Diz assim o verso 1, exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louve o Senhor com harpa, louve-no com cântico na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Aleluia. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta um montão às águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. Apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome conservar-lhe a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo nele. O nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém? Vamos orar? Pai, nós acabamos de ler a tua palavra e estamos começando esse culto, Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha aceitar a nossa adoração. O Senhor possa aceitar a nossa gratidão, porque esse salmo fala de louvor ao Criador, o Criador do céu, o Criador da terra, um Deus todo-poderoso, um Deus bom, porque a tua palavra diz que o Senhor é bom. A tua palavra diz que o Senhor é o Senhor dos senhores. A tua palavra diz que o Senhor é o único que opera milagres, que opera maravilhas, Criador de
tudo, Criador de cada um de nós. Quando nós estávamos sendo formados, ali o Senhor já nos assistia, Pai. Obrigado pelas guerras, porque o Senhor é a nossa bandeira, é o Senhor que ganha as nossas guerras. Obrigado, Pai, porque o Senhor sustenta toda a carne, o Senhor tem nos sustentado até aqui, Pai. Por isso nós te adoramos, nós nos alegramos, porque se dependesse de nós, não estaríamos aqui, mas se nós estamos na tua casa, é porque o Senhor tem sustentado não só no pão de cada dia, não só na nossa vida emocional, mas principalmente a área espiritual, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de louvar o teu nome, porque nós podemos dizer nesta noite que nós somos bem-aventurados. Somos mais que felizes porque nós entregamos a nossa vida a Ti e sabemos que o Senhor cuida de cada um. Mais que felizes pela nossa família, mais que felizes pela igreja, família maior que está reunida aqui, e que esta comunhão, Senhor, possa manter, não só hoje, mas para toda a eternidade, Pai. Por isso, Senhor, aceita, Pai, aceita o nosso culto, porque nós queremos derramar, nós queremos expor, nós queremos te adorar em espírito e em verdade, e derramar todo o nosso ser, o nosso coração diante de Ti, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Louve o Senhor. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Como é bom, né? Podemos estar na casa do Senhor para louvá-lo, para bendizer o seu nome. Grande é o Senhor, Ele tem feito maravilhas, Ele tem nos livrado do mal, Ele tem nos guardado. Que mais uma noite aqui na casa do Senhor possamos louvá-lo e adorá-lo, porque Ele merece e Ele é grande e maravilhoso. Amém. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer o nome em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo.
Senhor. Confiamos no Teu infinito amor, Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Salmo 32. E para que Deus possa aceitar o nosso culto, nós precisamos pedir perdão para Ele. E talvez você precise pedir perdão também para alguém da sua casa, sua família, talvez um colega de trabalho, talvez um vizinho, talvez, quem sabe, para o seu próprio cônjuge, talvez, quem sabe, para o seu próprio filho, filha, ou talvez você, filho e filha, precisa pedir perdão para os seus pais. E olha o que o salmista diz no Salmo 32, mesmo assentados, acompanhem comigo, a bem-aventurança de quem recebe o perdão, a felicidade de quem recebe o perdão. E diz assim: bem-aventurado, mais que feliz, aquele cuja transgressão é perdoado, cujo pecado é coberto, esquecido por Deus. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. E a Bíblia diz como o nosso coração é enganoso, né? Como o nosso coração é cheio de emoções, mas emoções que muitas vezes traz benefício para nós, mas machucam outras pessoas. E o verso 3 diz assim: enquanto calei os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei diante de Deus. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, a minha maldade, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. É só através do perdão, é só através do arrependimento que nós nos tornaremos justos diante de Deus. Então faça isso nesse momento. Eu vou me ajoelhar, mas se você, por questão física, não conseguir se ajoelhar, não tem problema. Eu sei que é um pouco desconfortável ajoelhar aí, mas fique à vontade. Quem quiser ajoelhar, quem quiser continuar sentado, fique. Mas eu quero nesse momento que o teu coração se incline ao Senhor. O presbítero Tiago estará fazendo essa oração e logo depois estaremos louvando a Deus juntamente com o ministério. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nosso amigo presente, o nosso amor verdadeiro, que se faz presente em nosso meio, Pai. Que podemos sentir a Tua presença desde a hora que colocamos o pé aqui dentro. Vemos que o Senhor se preocupa conosco e conhece cada coração. Não há como fugir da Tua presença, Pai. Nem que estivéssemos no lugar oculto,
ao humano, ao ser humano, às pessoas. Por mais que estivéssemos num lugar onde pensássemos que estaríamos só, o Senhor conhece todo o nosso andar, caminhar, pensamentos. Por onde às vezes pecamos, erramos, somos falhos. Mas a pergunta que fica, como é que está o seu amor para com Deus? Como é que está o meu amor para com Deus? Como que é esse amor? Ele é verdadeiro? Porque Cristo nos amou de graça, pela misericórdia. É um amor puro, verdadeiro, amor de Pai que enviou seu único Filho para nos remir dos pecados, para nos dar salvação de graça. E o nosso coração? Eu pergunto para mim mesmo, Pai, meu coração é interesseiro? Ou o meu coração é como o de Davi? Como lemos agora em Salmos, quão feliz foi o pastor em escolher esse capítulo, essa passagem da palavra de Deus, porque essa palavra, esse capítulo nos constrange e nos põe face a face com o Senhor. E sabemos que cada vez que se aproximamos mais de Ti é como um espelho. Cada vez que se aproximamos mais, vemos que realmente precisamos melhorar. Vemos nossas falhas, porque Tu és perfeito, Tu és amoroso, Tu és o renovador dos lares, renovador das amizades, renovador entre pai, filho, amigo, irmão, no serviço, no trabalho, aonde nós estivermos. Só é possível amar. Só é possível amar como Davi amou, se nós viver o amor de Deus. Esse amor que nos alcançou pela graça. Então, Pai, nesse momento, com o coração encurvado, reconhecemos que somos falhos, Pai, e nos perdoa, Senhor, nos renova. Pedimos porque cremos e sabemos que o Senhor é aquele que tudo pode. O Senhor é aquele que pode transformar de verdade. Porque até um pedido de perdão pode ser um momento de pecado. Se quando você não fazer isso de verdade, se você fazer um pedido ou uma reconciliação de forma falsa, já está em pecado novamente. Por isso pedimos ajuda, Pai. Me ajuda, ajuda cada um que entrou aqui essa noite, Pai, a não só se arrepender dos seus pecados, mas também perdoar um ao outro, Pai, como diz a oração que o Senhor nos ensinou. Mas também nesse momento te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, e te agradecemos por tudo que há de vir também, porque sabemos que de Ti emana o melhor. E te agradecemos pelo perdão, pela graça, pela misericórdia e pelo Teu infinito amor. E nos ajuda a amar ao Senhor, não de forma de fazermos uma troca. Nos ajuda a amar o Senhor como Davi o amou. Amar a Deus acima de todas as coisas. E Davi errou, Davi pecou, mas ele tinha um amor único. Ele alcançou o perdão através do amor a Deus. Mas Deus nos amou primeiro, e por isso somos agraciados, e por isso nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu
daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passamento dali, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu, Jesus. O seu. Agradecemos ao Senhor Jesus por estarmos aqui, ó Pai. Agradecemos por estar nessa casa, Jesus, por pertencer a essa casa. Aleluias. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Amém, Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. 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 O pecado, ele traz escravidão, aprisiona, mas Cristo nos dá liberdade. Liberdade. Tem coisas que podem, tem coisas que não podem. Tem coisas que no momento certo podem, em outros momentos não podem. E nós precisamos nos entregar a Cristo. Porque há tantas pessoas presas, há tantas pessoas fazendo a vontade do coração, no sentido de todos os tipos de vício, mágoas, paixões. E nós precisamos dessa liberdade em Cristo. Sabe por quê? Porque Ele quer nos usar como igreja. Ele quer nos usar como discípulo dEle. E para isso nós precisamos estar preparados. Amém? Que Deus abençoe cada família, cada vida aqui representada. Eu quero chamar aqui à frente a família alvo de oração, que é a família do Jonathan, a Regiane,
Hoje estivemos junto com a família, um momento muito bom. E também os aniversariantes de segunda-feira até o dia de hoje, né? Você que fez aniversário do dia 6 até 12 de abril. Vem aqui à frente, nós queremos orar. Se você não quiser, levanta uma das mãos, nós estaremos orando. E se não levantar uma das mãos, Deus também é onipresente e vai alcançar você aí. Bodas, né, de casamento, matrimônio, queremos orar pela sua vida. Vem cá, nós vamos orar por você. Meu filho também, né? Jô, vem cá representar o André. O André fez aniversário essa semana, pode ficar aqui juntinho. Nós estaremos orando pela vida do André. O Átila fez aniversário. Aniversário de vocês? Isso, das duas? 6 e 8. Deus abençoe. Mesmo dia do André, dia 6. Átila também, mesmo dia do meu filho, André, dia 6 também. Oi? 28 anos, isso, continua. Nós vamos ter que fazer confissão de pecados de novo, né? De mentira. Você vê? Ele 28 e eu 38, Ana. Tá vendo? Tá tudo certo. Mais alguém? Ninguém mais? Não? Vamos orar. Pastor Jonas, você faz essa oração? Tem um microfone aí? Ou se quiser descer, a gente espera também. Pula. Não confia não. Igreja em pé, interceda por essas vidas. Vem cá, Cris, a Giovana, vem cá. Cris, vamos orar por você, porque eu acho que o coraçãozinho tá. E gente, eles me falaram desse casamento desde outubro do ano passado, mais ou menos, né, Cris? Acho que antes, isso. E eles falando, eu nem dando muita bola. Assim, vão lá, fica lá de frente. Eu nem dando muita bola, não no sentido, eu falei, tá longe. Tá longe. E de repente eu conversando com a Jo essa semana, eu falei, Jô, é o casamento, chegou, né? Então nós vamos orar também. Cadê o Jonatas? Tá aí o Jonatas. Cadê eu vou passar o meu microfone. João, ora por esse casal, estaremos orando para Deus, né, aliviar o coração, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Será uma cerimônia maravilhosa, vai estar repleta a igreja aqui, todo enfeitado, todo lindo, tá bom? Confia no Senhor, deposita. Né? E assim será o casamento de vocês por toda a vida também, até que a morte os separe, amém? Olha, brilhou, hein, Cris? É isso aí, em nome de Jesus. Aqui não tem nada de vai se enforcar, não, meu. Cristo no centro, tudo dá certo, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Estenda suas mãos em direção a esses irmãos. Amém, oremos. Pai Celeste, Pai bendito, Deus de graça, de amor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor concede na vida dos teus filhos. É mais um ano de aniversário, ó Pai, que o Senhor tem suprido as suas necessidades. Que a cada dia mais eles possam caminhar na tua presença, debaixo das tuas potentes mãos, Pai, trabalhando, ó Pai, na tua obra, Senhor. Da mesma sorte, da mesma forma, a família alvo de oração, Senhor, que está aqui, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre este lar, sobre a vida dos seus filhos, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, abrir as portas dos céus, Pai. O Senhor que conhece a necessidade dos corações, ó Pai, os sonhos que existem, os projetos a serem alcançados, Pai. Abençoa a vida deles, Pai. Nós também oramos pela vida do Christian, ó Pai, da Giovana, que estarão, ó Pai, casando, ó Pai, nesse fim de semana, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando este matrimônio, abençoando esta união, ó Pai. Que eles sejam prósperos, ó Pai, não apenas financeiramente, mas espiritualmente, ó Pai. E aonde estiverem, que a bênção do Senhor os conduza como casal, ó Pai, como filhos teus, servos teus aqui nesta terra. Nós a abençoamos e declaramos, ó Pai, esta igreja abençoada pelo teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos aplaudir. Parabéns. Glória a Deus. 4h30, sábado, vou voltar, hein? Tá bom? Deus abençoe, família. Deus abençoe, Dani. Obrigado pelo almoço, viu? Deus abençoe a todos. Nós temos, né? Esse ano sai o casamento logo, é do João, da Érica, então estamos aí. A Érica ainda é do Fábio. E da sua depois. A Giovana ainda é do Fião, viu, Cris? É a Giovana do Fião que vai casar. Depois é do Cris. Então será um sábado maravilhoso, com certeza, né? Com certeza. Família Alvo de Oração, como a gente faz o sorteio, né? Pelo telão,
nós fazemos, né, virtualmente. Então, para não ficar assim, vou fazer o seguinte: as irmãs que estão nos visitando vão ficar como família alvo de oração dessa semana, amém? Pode ser? Então, toda a igreja estará orando pela família aqui, né? Quem que é a sua irmã, essa aqui? Isso. Amiga. Então, qual que é o nome da irmã mesmo? Esmeralda. A senhora é do Rio Grande do Norte, isso? Vai voltar? Não volta não. Não volta não. Ela é uma benção, essa irmã aqui, né? Ela tá com... Fica, irmã. Se puder, fica. Mas se for da vontade de Deus, nós estaremos orando. Amém. Então marca lá, a Jana que sempre marca, né? Esmeralda, qual é o nome da irmã? Antônia Zenária. Isso. Isso, então estaremos. É a avó da Elaine, né? Elaine do João, baterista. É a avó do João. Então, as três aqui, as três irmãs. Eu ia falar três Maria, imagina. As três irmãs que vão estar orando pela vida. Vocês são famílias alvo de oração. E eu vou fazer um discipulado na casa da senhora, daí vocês vão lá, tá bom? A gente vai marcar no meio da semana, eu aviso certinho, pego o telefone da senhora, né? Vou marcar um discipulado para a gente fazer junto, tá bom? Deus abençoe muito. Vamos ter muitos momentos bons juntos, tá? Deus abençoe. Então, famílias alvo de oração. Louvar a Deus sentado é pecado, a igreja em pé, que louva a Deus, agradeça a Deus, que é um momento de louvor, e todo ser que respira, louve o Senhor, porque Ele é a nossa respiração, Ele é o nosso oxigênio. Amém, irmãos. Ainda nessa atmosfera de adoração, vamos colocar a mão no nosso coração, vamos entregar nossa vida a Ele, deixar as coisas de fora, lá do lado de fora, e vamos cantar. Pois muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta santo,
tu sempre serás santo, santo para sempre. Aleluia, Senhor. Amém. Pastor Juliano, vem cá. E também as crianças estarão indo para o culto infantil, uma linguagem própria para elas, né? Nós temos só crianças, temos adolescentes aí já, né? E tenho certeza que vai ser uma bênção. Professoras, auxiliadoras também venham aqui à frente, ou professor, né? Por que não? Eu fui professor há alguns anos lá, eu e a Jô, também das criançadas lá em Tatuí. Pode vir mais para cá um pouquinho. Isso, bastante criança. Ah, meu Deus do céu. Não dá trabalho para tia, não, viu? Em nome de Jesus. Tudo comportadinhos. Que Deus abençoe, mesmo assentados. Eu sei que o Juliano vai orar de novo depois, que é o costume do Ju, né? Mas nós vamos orar também. Oração nunca é demais, diz o pastor Juliano. Pai, abençoa, Senhor, o coraçãozinho dessas crianças. Abençoa também as professoras. Que o Evangelho desde já possa estar no coraçãozinho delas para todo sempre, Pai. Guiando essas crianças em todas as áreas da sua vida. Também assim com cada um de nós que vamos ouvir a Tua palavra. E que o Juliano seja, e como sempre tem sido, instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor possa usá-lo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 18, segundo Reis, capítulo 18. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 8. Quem achou, diga amém. Vamos ver se você está treinado sem o data show aí, não é? O celular não vale, só a Bíblia. Brincadeira, pode pegar o celular. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouco. Aqui, a dona Zeni aqui. Achou? A Ju achou. Então tá bom, vamos lá então. A palavra de Deus diz assim: e aconteceu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. 25 anos tinha ele quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe também era Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os lugares altos, quebrou as imagens e cortou os postes ídolos, quebrou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque até aqueles dias os filhos de Israel, eles queimavam incenso, e chamou-lhe Neustã. Ele confiou, um nome bom para você pôr no doguinho, Neustã. 5. Ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que depois dele não houve outro semelhante a ele, entre todos os reis de Judá, nem entre os que passaram antes dele. Versículo 6. Porque se apegou ao Senhor e não se apartou de segui-lo, mas guardou os seus mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. O Senhor era com ele e prosperava por onde quer que saísse. Rebelou-se contra o rei e rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Versículo 8. Feriu os filisteus até Gaza e seus limites, desde a torre das sentinelas até a cidade fortificada. Amém, queridos? Deixe sua Bíblia aberta, vamos orar, só porque o pastor disse, não é? Oração nunca é demais, não é? Feche seus olhos, que o seu coração esteja mais uma vez diante do Senhor. Foi Ele que te trouxe aqui. Eu não tenho dúvida que foi o Espírito Santo que trouxe cada um de nós, porque nós não temos essa capacidade por nós mesmos. Nós dependemos da ajuda dele. E você vai embora nessa noite melhor do que você chegou, porque o Espírito Santo e a palavra tocarão e já tocaram o seu coração.
é por causa dele, é por meio dele e para ele são todas as coisas. Pai, nós te agradecemos essa noite, celebramos o seu nome pelo privilégio de estarmos na sua casa, Pai. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, cada vida que aqui está neste lugar reunida com o coração voltado para o Senhor. Pai, que o teu Espírito fale mais uma vez neste lugar, nessa casa de oração, neste altar. Pai, que as palavras que forem proferidas aqui sejam de fato as palavras de Deus. Apesar da minha pequenez, da minha superficialidade, Senhor, fale no coração do teu povo a boa, perfeita e maravilhosa palavra. Que haja cura, que haja renovação espiritual, que haja libertação, que haja transformação e que o nosso coração se apegue ao teu neste lugar. Que amanhã, Senhor, ao levantarmos pela manhã, para começarmos mais um dia, essa palavra continue viva em nossos corações, para mais uma semana, debaixo de uma direção e de uma inspiração do Senhor. Retira o cansaço, a desatenção, aquilo que quer roubar a tua palavra de nós, Senhor. E age em nosso meio, Espírito Santo. Age em nosso meio. Derrame o teu santo óleo sobre a nossa cabeça. A tua palavra diz que o óleo desce na cabeça, pelas barbas, pela orla, Senhor. É isso que nós cremos, Deus, que o teu óleo ele desce sobre nós, representado pela pessoa do Espírito Santo. Que esse fogo queime nos nossos corações, trazendo, ó Pai, a realidade do Senhor, trazendo a vida de Deus dentro de nós, Pai. Abençoe as famílias aqui representadas, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, que a tua boa mão seja sobre nós, seja sobre eles, Pai. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém. A palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite, eu queria que você redobrasse a sua atenção. Eu quero falar sobre você já sabe o que tem que ser feito. Você já sabe o que tem que ser feito. Há 4 atributos que movem o coração de Deus, que movem Deus em relação ao ser humano. Mas também há coisas que movem a nossa vida. O que move você a sair pela manhã, trabalhar, se aprontar? O que move você a cuidar dos seus filhos, dos seus netos? O que move a sua vida para fazer as coisas que você tem que fazer na igreja, no ministério? O ser humano ele é movido por muitas coisas, por elogios, ele é movido por motivos pessoais, a família, não é? Os filhos, o cônjuge. O ser humano é movido também por emoções. Quando está muito triste, ele age de uma forma, quando está muito alegre, ele age de outra forma. O que move você? O que moveu você a sair da sua casa hoje e vir para o templo adorar ao Senhor? E o que tem movido você durante a sua vida, nesses últimos 30 dias? Ah, pastor, os boletos. Brabo, dia 10, dia 20, vem violento as faturas. Ah, pastor, os meus problemas têm me movido. A vontade de solucioná-los. Ah, pastor, é essa enfermidade que há muito tempo me acompanha. Isso tem me movido. A tristeza. O que nos move é o resultado do que está no coração. Então, o que tem movido você? Em segundo lugar, o que move Deus? Há pelo menos 4 atributos que movem Deus. O primeiro é a sua soberania. A Bíblia diz em Isaías que ele não toma conselho para ninguém para tomar as suas decisões. Deus ele não chama o conselho dos céus para ver o que vai dar certo, o que não vai dar. Ele, pela sua onisciência, pela sua onipotência, pelo seu infinito poder, ele age, ele permite, ele cria, ele faz. Então a soberania de Deus é um atributo que move Deus. O outro atributo que move Deus é a fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus é movido pela nossa confiança. A fé ali é confiança, é entrega. Tudo que nos relacionamos e se relaciona a Deus é por meio da fé. Você ora é por causa da fé.
Você louva por causa da fé, você oferta, dizima pela fé, você perdoa pela fé, você ora pela fé, você jejua pela fé. Porque se a fé não for o centro, ela passa a ser ineficaz toda a nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Cada passo que você dá acreditando que Ele é real, amém? E que Ele está entre nós nessa noite, pela pessoa do seu Espírito. Quando você ora, você crê que Ele está ali com você, sobre você. Quando você louva, você não louva pensando apenas nas pessoas que estão ouvindo o seu louvor, mas você está crendo que Ele está ouvindo o seu coração. As cordas vocais vibrando estão sendo mais do que vozes, mas está sendo a adoração a Ele. A fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas pessoas estão afastadas do caminho do Senhor? E a primeira coisa que você faz o diagnóstico é porque ela perdeu a fé. Fé nas pessoas. Se machucou com liderança, se machucou com pessoas da igreja, se decepcionou por causa de escândalos da liderança, e isso foi o motivo da sua fé esfriar. E elas não conseguem mais caminhar com Deus, e muitas delas se tornaram até incrédulas. Porque a fé, ela foi se mirrando, foi morrendo. A fé ela é como um músculo espiritual que precisa ser todo dia exercitado. Terceiro elemento, ou terceiro atributo que move Deus é um coração quebrantado. A Bíblia diz aí em Salmo 51, 16, 17: em sacrifícios não tem prazer, senão eu daria multidões de holocaustos. Mas para Deus o sacrifício é um coração quebrantado e um espírito dissolvido. Ou seja, Deus, Ele vem com a ira, mas quando o coração se quebranta diante dele, Ele se move para o perdão. Deus, Ele vem com a justiça pronta, com a espada desembainhada, mas quando o coração se quebranta diante dele, Ele move a direção, trazendo o que? Perdão, trazendo misericórdia. O próprio rei que nós lemos, diz a Bíblia que ele ficou doente fatalmente, e aí o profeta vai lá tomar um chá das 4 com ele. E aí, rei, como é que tá? Tudo bem? Estou um pouco doente. E aí, o que você tem para nós lá, profeta? Tem uns conselhos para dar, mas o principal é que você vai morrer. Assim na lata. Sua doença é para a morte. E aí a Bíblia diz que o rei Ezequias se angustia, vira-se para a parede e ele ora. Ele quebrando o seu coração, ele reconhece que por ele não é possível mais. Ele diz: Deus, eu tenho andado nos seus caminhos, eu tenho buscado a tua face, eu tenho feito a lição de casa. Olha para mim, eu não mereço viver, mas me dá mais um pouco de tempo para que eu possa pôr a casa em ordem, para que eu possa te servir mais. Querendo a vida, querendo o ar. E diz a Bíblia que Isaías põe a pastinha debaixo do braço e está indo embora. E quando ele chega no meio do caminho, Deus fala para ele: volta lá. Volta lá. Mas é a minha palavra, Deus. Não é a sua palavra, é a minha. Volta lá e fala para Ezequias que o coração quebrantado dele, o seu coração dilatado, derramado, a sinceridade do seu coração, moveu o meu coração. E diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Isaías volta e pegam uma figueira, pasta de figos, colocam na sua doença e ele é curado e vive mais 15 anos da sua vida. Um coração quebrantado move o coração de Deus. Talvez você está gastando energias para mover Deus por campanhas, por mérito próprio, por esforço humano. E nós só precisamos derramar a nossa vida diante do Senhor, dizer: Deus, aqui eu estou, Senhor, o miserável pecador que necessita da sua ajuda. Ele vai vir, Senhor, Ele vai vir sobre nós e vai mover a sua mão. O quarto elemento que move Deus, e é o que eu quero pregar nessa noite, é a atitude. A Bíblia diz em Tiago capítulo 2 que sem fé, a fé que não tem encorpada nela atitude, ela é morta. Deus, Ele se move pela sua soberania, se move pela fé, se move pelo coração quebrantado. Mas se tem algo que faz Deus se mover em relação à igreja e os seus filhos, é a atitude.
Quando ele diz que ele não aceita ou não quer sacrifícios, não quer oferendas, ele está falando assim: eu não quero o que não seja real da sua atitude. Ou seja, aquilo que eu tenho de quebrantamento no coração e de fé, a informação que eu recebo, ela passa a se externar na vida pela atitude. Os céus se movem com uma vida que age. Quantos estão entendendo nessa noite? Quando a Bíblia diz em Lucas, Jesus está lá no madeiro e ele fala assim: está teltelestai, está consumado. O grego ali está dizendo, a palavra no grego está dizendo o quê? Está completo, foi entregue, foi agido e concluído. O sacrifício saiu das palavras dos profetas, se transliterou em o verbo em carne, se tornou uma vida, a vida do Filho de Deus, e agora essa vida, ela foi partida e se consumou, se completou. Todos os ensinamentos de Jesus, todas as profecias de Jesus, elas se completaram na cruz, quando ele fala está consumado. Naquele momento os céus se escureceram, a Bíblia diz, o templo, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e trevas, os mortos lá fora começam a ressuscitar, por causa da atitude de um homem Deus. Ele colocou todo aquele amor que ele falou em 3 anos e meio, todo aquele amor que os profetas Isaías, Ezequiel, Daniel falou sobre ele, agora ele coloca na vida real. E no terceiro dia, Maria vai lá e pergunta para o jardineiro: cadê o meu mestre? E o anjo fala assim: por que buscas o vivo entre os mortos? Ele ressuscitou. O Espírito Santo ressuscitou a Jesus. Ele não foi morto, ele entregou a vida. E Deus recebe o sacrifício da atitude de um homem. O maior problema nosso, irmãos, eu falo aqui nosso, porque eu acredito que mesmo você que está nos visitando com o carinho da sua visita, mas a maioria de nós temos muitas informações acerca da palavra. Aos domingos, às quartas, às terças, agora com o celular, não é? Pastor, você tem de todo jeito, irmão. Tem todas as formas de pastor você tem. Padre, ensinos, não é? É à la carte. Então o nosso problema não é informação. Hoje o ensino chega na sua casa, você não precisa mais ir a uma faculdade, ela é virtual, chega a você. Então a questão não é a informação, a questão é o que você e eu fazemos com a informação. O que eu estou fazendo com aquilo que eu estou recebendo da palavra? Porque se a fé sem obras é morta, ele está dizendo que se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, então a prática da palavra torna a fé o quê? Viva. Você já sabe, eu já sei o que eu tenho que fazer para minha vida com Deus. Você já sabe e eu sabemos o que eu tenho que fazer para minha família estar nos pés do Senhor. Eu sei o que fazer com a minha vida financeira. Eu sei o que eu tenho que fazer na minha vida conjugal, na minha vida ministerial. Nós sabemos o beabá. O problema, querido, é o que nós não fazemos. Você já sabe o que tem que fazer. Se eu não pregasse hoje aqui e nós cantássemos mais um hino e você fosse embora, você ia brabo. Ué, não teve palavra hoje? Mas o que você ouviu nos últimos 30 dias já era o suficiente para nós caminharmos mais uma temporada na presença de Deus. Rei Ezequias, o 12º rei de Judá, depois da divisão de Salomão, morre Salomão, divide-se o reino do sul, Judá, reino do norte, Israel. Rei Ezequias é o 12º
11 para trás, o retrocesso não é muito bom. A maioria dos reis se afastou do Senhor. A maioria dos reis não buscou a Deus. E os que buscaram não fizeram tudo o que tinha que ser feito. Mas a Bíblia diz que Ezequias, ele sabia o que tinha que fazer. Ele era da linhagem de Davi, porque os reis de Judá eram da linhagem de Davi. E ele começa fazendo a primeira coisa que todos deveriam fazer. E aqui é a primeira lição que eu quero aprender com você. Em primeiro lugar, aprenda com boas referências. A Bíblia diz no versículo 3 que nós lemos que Ezequias andou e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme fez quem? Davi, seu pai. Ele sabia o que tinha que fazer. A primeira coisa que Ezequias fez quando assumiu o reinado, ele não trocou a pintura do templo, ele não mudou as leis dos soldados, ele não trocou o cardápio da comida dele. A primeira proposição que ele inaugurou foi esta: como foi a vida do melhor rei? O melhor rei foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então eu quero fazer o que ele fez. O que Davi fez? Eu quero ser o exemplo dele. Se o meu pai, o meu avô, meu bisavô, como reis, foram uma vergonha, não tenho ninguém para exemplo, eu vou procurar um bom. Ele começou por mais ruinzinho, começou pelo Davi. E ele começa a replicar o que Davi fez, andando nos caminhos do Senhor, se apegando ao Senhor, buscando a presença de Deus, expulsando os ídolos, quebrando os altares, destruindo os altos onde eles faziam cultos rituais, a prostituição. Ele afastou tudo e começou a buscar ao Senhor. Sabe, querido, quem faz o mal, os maus exemplos são a maioria, infelizmente. Infelizmente, os maus exemplos lá fora são a maioria. Mas a minoria que faz o bem, querido, é o suficiente. Talvez você tenha procurado motivos para não buscar a Deus por causa dos maus exemplos. Você viu coisas que não deu certo e você está replicando isso, talvez na sua família, seu avô, seus pais, não é? Quem te criou? Mas a palavra de Deus nos convida a buscar as boas referências e replicarmos ela. O mal, querido, a Bíblia diz que corta-se uma cabeça e nasce outra, está lá em Apocalipse, não é isso? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele está morto, mas Deus tem separado, querido, o remanescente, o sal e luz que ainda tem vivido na presença de Deus, e é para esses que você e eu precisamos olhar. Não é o que mais ganha na rede social, não é o que tem mais carros, não é o que tem mais seguidores, não é o que tem mais oratória, mas são aqueles que têm vivido uma vida na presença de Deus. Paulo disse em Efésios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não tenho a coragem de falar o que Paulo disse, mas eu tenho a coragem de viver, querido. Quem você e eu estamos replicando? Não dê ibope para as más referências. Comece a olhar para as boas. Eu imagino quando começam a falar de Davi para Ezequias. Só que é o seguinte, Ezequias, o Davi teve uns probleminha lá. Teve uns problemas. Mas ele se voltou para Deus. Foi perdoado. E continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Ninguém que vai passar essa vida, nenhum de nós. O único que passou sem pecado foi Jesus. Quando a Bíblia fala para nós olharmos para o autor e consumador da fé, ele está dizendo assim: olhe para Jesus. E dentro do possível, olhe os que se parecem com ele. Quantos estão entendendo nessa noite? É ter bons filtros. Então, talvez você entrou aqui nessa noite dizendo assim: hoje é o último culto que eu vou ir,
Já vou pedir a dispensa para o pastor, a minha carteirinha, e não quero saber, eu vou ser desigrejado. Chega. Por quê? Ah, você não viu o que fizeram comigo, o que não fizeram, o que não lembraram, o que não deixaram de fazer? Querido, comece a olhar para as boas referências que Deus tem colocado aí do seu lado. Talvez você é o único que está na sua casa servindo a Deus. Eu já fui assim, eu fui o primeiro que desbravou, não tinha exemplo nenhum. E eu comecei a olhar para os bons exemplos do meu lado, olhando para Jesus sim, mas olhando para as pessoas que seguiam a Jesus na medida do possível. E aquilo começou a cheirar o cheiro da vida, e aquilo manteve meu coração aceso, dizendo, ainda há esperança, há um povo, há algumas pessoas que continuam servindo a Deus. Amém, querido? Você já sabe o que tem que fazer. Não precisa ninguém ficar mais empurrando. Você já tem uma referência. Siga ela. A Bíblia diz, e Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, como fizera Davi, o seu pai. A Bíblia fala pai aqui, no sentido que ele era descendência de Davi. Mas Davi não era o seu pai. Pelo contrário, seu pai foi um rei imundo, um rei que não buscou a Deus. Há pessoas aqui que têm marcas de maus pais, mães ruins, e que carregam isso para a sua vida. Jesus nos adotou. Ele veio para quebrar a maldição que havia sobre nós, derramando o seu sangue e nos dando um novo nome, uma nova identidade, uma nova família. Então, se você não teve um exemplo de pai afetivo, físico, você tem um pai chamado Jesus. Amém? Ele nos adotou, ele nos comprou e nos chamou pelo nome. E nós podemos segui-lo. Amém, querido? Ele é a nossa referência. Em segundo lugar, você já sabe o que tem que fazer. Em primeiro, busque os bons exemplos. Segundo lugar, faça o que a maioria não fez até hoje. Agora eu vou ler o detalhe para você. Versículo 4. Removeu os lugares altos. Quem mora no Gramadão mais de 40 anos? Levanta a mão, sem medo, sem constrangimento. Mais de 40. Abaixa a mão. Tem gente que não levantou. Deus está vendo. Hein? Sabe aquele problema do bairro que entra prefeito, entra vereador, ele está ali? Você lembra de algum? Eu lembro lá de Capão, tem uns que eu sei de cor. Aquela bendita água que inunda sempre naquele lugar. É assim ou não? Já teve 400 prefeitos, lá da época do Império, de Dom Pedro. Tá lá aquela rua, inundando e ninguém faz nada. É aquela rua que é contramão, sem utilidade nenhuma. Podia ser mão dupla, mas é contramão e ninguém muda a lei. Tá ali sempre. Ninguém mexe. Tem ou não? Aqui no Gramadão tem, né? Tá caguetando. Casa pastoral. Tá reclamando aqui, cadê o conselho? Trocar. O asfalto. Por asfalto. Tem coisas, irmãos, que não mudam. Não é porque o tempo passa, é porque as pessoas não decidem mudar. Quando eu li que Ezequias tirou os lugares altos, essa era a rua não asfaltada da nação de Judá. Sabe por quê? Eu vou explicar rapidinho. Quando o povo entra em Canaã, que é a terra prometida, tinha uma lei de Moisés falando assim: o lugar de adoração será um lugar só, no lugar do templo. Todos os moradores de Israel devem, não é uma faculdade, eu vou na igreja que eu quiser, não. Todo judeu tinha que adorar a Deus no templo, e esse templo ficou em Jerusalém. Só havia um sumo sacerdote, um grupo de levitas. Então o cara morava lá a 300 km de Jerusalém. Ele era obrigado, uma vez por ano, subir no jeguinho, ele e a Dona Maria, com a criançada ranhento,
e ir até Jerusalém e oferecer adoração. Obrigatório. O que os reis fizeram para ganhar voto na época? Vamos fazer um bem bolado aqui. Vamos fazer filiais. Filiais. Não precisa ser lá em Jerusalém. Vamos fazer aqui lugares altos. Mini templos, mini altares. Para que você não precise ir até lá. E o povo, o que ele fez? Começou a fazer mini altares. Cada lugar alto, um altar. Cada lugar alto, um altar. E com isso, começaram a colocar os seus próprios deuses familiares. E o povo agora não ia mais a Jerusalém adorar o único Deus. Eles adoravam o seu próprio Deus. Na sua comodidade. Ezequias entrou e falou assim: por que ninguém mudou isso até hoje? 200 anos. Por que até hoje ninguém leu, ninguém abriu, ninguém viu que Moisés disse que é só em Jerusalém, é só no templo? Vou acabar com essa brincadeira. Contratou, chamou o departamento de obra e desceu com a patroa um por um. Alto, derruba. Lugar alto, derruba. Lugar alto, derruba. Não, mas aqui é de um homem. Nossa, o cara é fazendeiro. O cara financia o templo. Não tem problema, derruba. Uma atitude, querido, que ninguém tomou até hoje, pode mover o coração de Deus para mudar a nossa vida. Tem coisas no nosso coração, e eu começo a falar de nós, que nós sabemos que passa ano e nós continuamos. Não, ninguém fala, ninguém mexe, ninguém muda. Não, querido, o evangelho é mudança. É tocar na ferida que já está até já cicatrizou, mas se tirar a casquinha é ferida. Quantos entendem nessa noite? Você sabe o que tem que fazer. Eu já sei. Não importa se os outros não fizeram. Decida nessa noite a fazer. Amém, querido? Decida dizer sim para o Senhor. A dizer: Deus, eu vou fazer, custe o que custar, me dê prejuízo ou não, eu vou romper com isso e vou voltar a adorar ao Senhor no centro da sua vontade. Não dá voto. Não dá audiência. Mas era tão bom esse lugarzinho aqui, era na esquina de casa. Eu chegava lá, dava meu sacrifício e vinha embora. Dava tempo até de deixar o arroz secando e quando eu voltava estava pronto. É um convite a sair da zona de conforto e dar um passo naquilo que nós sabemos que precisamos fazer. Até quando você vai conseguir, querido, ficar 30 dias sem pegar a sua Bíblia? Sem orar? Sem buscar a face do Senhor? Até quando você vai conseguir protelar esse vício que você sabe que está exterminando a sua alma, o seu corpo? Até quando você vai prosseguir com essa adoração falsa que só engana nós? Que só mexe com a minha ilusão de que eu estou fazendo algo para Deus, mas não estou. Não está passando do teto. Todos os reis que passaram até Ezequias, que não tiveram a hombridade de decidir voltar para o Senhor do jeito que Ele deseja. Deus quer nos abençoar, amém. Diz a Bíblia que Ezequias, ele prosperava em tudo que fazia, amém. Como é bom você colocar a mão nas coisas e elas prosperarem, querido. Mas antes disso acontecer, é uma atitude que vai mover a mão de Deus em direção à sua vida. E talvez você vá embora aqui hoje, talvez até desanimado e triste, mas você vai estar do jeito que Deus gosta. Coração quebrantado e contrito, sabendo: Deus, me ajude. Como disse o pastor Jones aqui há 15 dias, aumenta a nossa fé, Senhor, para que eu consiga romper com esses altos, esses lugares altos que na verdade abaixam a minha fé. Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É mais que a chave de um carro, é mais que um exame negativo para a doença,
é mais do que uma porta de emprego que Deus abriu, é mais do que uma promessa cumprida, é uma vida que reflete a vontade de Deus e que reflete a graça praticada para fora. Ele quebrou os lugares altos, ele quebrou as imagens, ele cortou os postes ídolos. Diz o quê? Que ele restabeleceu o culto para Deus novamente. Sabe quando você fala para uma criança: veja essa imagem e desenhe, reescreva essa imagem, faça uma releitura. Então você dá para 3 crianças a mesma imagem, vai sair 3 desenhos lindos, não é? 3 desenhos igual, sim ou não? Diferente. E os adultos então? Lá na altura da 1 da tarde, sem almoçar, não é? Vai sair um rabisco. Quando ele quebra os ídolos, os postes ídolos, as imagens e os lugares altos, ele estava tirando a autointerpretação que cada um tinha de adorar a Deus. Cada um adorava do jeito que queria. Não, aqui é assim, vamos fazer, a regra é essa. Quando Ezequias assume, ele fala assim: nós só temos uma regra de fé e prática, a palavra de Deus. Vamos voltar a colocar o Deus de Israel como centro. Vai dar trabalho, eles não vão vir no começo, não vai vir, a igreja vai ficar vazia, vai vir metade. Mas Ezequias foi lá e vamos fazer do jeito que tem que fazer. Seu casamento, querido, você tem que fazer do jeito que Deus quer que você faça. Não tem como. A sua vida financeira você tem que fazer do jeito que Deus quer que você faça. A sua vida espiritual precisa ser do jeito que Deus quer que você faça. E é do jeito de Deus que as coisas dão certo. Quantos entendem nessa noite? Ele quebra os ídolos. Ele quebra os altares. Em terceiro lugar, você sabe o que tem que fazer. Faça o que ninguém fez com a história. Você parou para ler que no versículo 4: e quebrou a serpente de bronze que quem tinha feito? Ele quebra os postes ídolos. Só que tinha uma coisa ali, irmão, que era... Eu já li algumas vezes esse texto. Mas isso aqui, irmão, é algo precioso. A serpente de Números capítulo 21. A Bíblia diz que o povo murmura contra Deus, não é? E aí o que Deus faz para castigá-los? Serpentes começam a brotar da terra e picar as pessoas ali no deserto, e eles morrem. E o povo desesperado clamam a Moisés. A Bíblia diz que Deus fala para Moisés: faça uma serpente gigante de bronze, erga ela o mais alto possível. E quando as pessoas forem mordidas pelas víboras, eles olham para a serpente de bronze, serão saradas. Ele levanta aquela imagem e as pessoas começam a ser curadas ao olhar para aquela imagem, que é um símbolo de Jesus. Até na ceia nós falamos o texto lá de João: porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 250 anos depois, essa serpente estava guardada, e eles continuavam sacrificando a serpente que Deus usou para um momento. Para aquele momento, ou seja, adorando o que Deus usa e não adorando ao Deus que faz. Quantos de nós estamos assim há anos na história da nossa vida? Deus usou algo ou alguém num tempo e nós estamos apegados com o que Deus usou e paramos de olhar para o Deus que fez. Quantos entendem aqui nessa noite? Sabe o que o povo fez? Deu certo lá no deserto. Traz para cá a serpente. Estava lá guardada, embrulhada. Isso aqui deve dar certo. Ergueram e continuaram por 250 anos
adorando o que Deus usou. A Bíblia diz que quando João tem a visão, ele vê o anjo, ele se prostra diante do anjo, lá em Apocalipse. E o que o anjo fala assim? Sou teu servo, igual você. Não se prostra diante de mim, não. Eu sou igual a você. Estou aqui para trazer a mensagem. Adore o que está no trono. Talvez, querido, você foi abençoado por pessoas. Deus usou pessoas, pastores, presbíteros, pais, mães, amigos. Deus usou num tempo, nós olhamos para eles, andamos junto com elas e fomos abençoados. E continuamos amarrados com essa imagem que tem se tornado uma idolatria no nosso coração. É aquele patrão lá dos anos 60, 70. É aquele ex. É aquele herói da novela, aquele do filme. E nós estamos apegados, é alguém que Deus usou para nos curar. E nós estamos achando que é aquele ou aquela. E estamos tirando Deus do senhorio dele. Por isso que Jesus disse para a serpente no deserto. A serpente falou, tá vendo isso aqui? Dou tudo para você. Me adore só um pouquinho, se prostra aqui. Ele falou, jamais, somente a Deus prestará culto. Deus vai usar muitas pessoas para nos abençoar, amém, querido? Mas são para aquele momento. A serpente vai ser baixada e tem que ser queimada no fogo, porque só Deus é digno de ser louvado. O povo evangélico hoje, que se tornou um povo místico, é o salzinho ungido, é o mezuzá, é o penduricalho no pescoço, é a almofada. Quem já viu da almofada? A almofada acho que é a melhor que tem. A almofada que você põe e não tem insônia, não é assim? Dá R$1.000 só de oferta. Ah, é o lugar da bênção. O monte do... Não posso falar aqui. E aí se entronizou um lugar, alguém, querido. Deus não divide a sua glória com ninguém. Só Ele é digno da honra, da glória, do louvor. Você pode não lembrar de mim daqui 10, 15 anos, mas lembre da palavra, amém, querido? Você pode não lembrar da igreja, pode não lembrar do conselho, dos diáconos, dos homens, dos missionários, mas lembre da presença de Deus, da sua palavra. São serpentes que Deus usou em algum momento, mas são apenas para aquele. Ezequias falou assim, é muito importante para vocês. Foi Moisés que fez, gente. Será que eu teria moral? Deus vai nos dar essa moral, amém, querido? Quebrar tradições, costumes, coisas que não agradam a Deus, coisas que ferem a sua lei. Ele rompeu, ele fez o que ninguém fez na história e quebrou. Não adore o instrumento que Deus usou, adore o Deus que usou o instrumento. Martinho Lutero falou assim, que eu seja como um sapato usado nas suas mãos, uma luva. Não importa o instrumento, o importante é Ele, amém, querido? O nosso país, ele tem uma raiz na idolatria, o nosso país Brasil, porque nós fomos ensinados que o importante é o que nós vemos e nos apegamos a um amuleto que Deus irá fazer. Deus não vai fazer pelo amuleto, Deus vai fazer pelo que Ele é. Chinelo caiu virado, santo Deus, desvira o chinelo aí, não é assim? Olha o gato preto, bate na madeira, entra no campo, 3 pezinhos, não é assim? Passa na igreja. São serpentes, irmãos, que estão roubando a atenção de Deus. Isso aqui, irmão, Deus nos abençoa. Olha, sem isso aqui, irmão, eu não consigo trabalhar. Você não consegue trabalhar.
mas tem se tornado serpentes na nossa mão. Tem roubado o culto a Deus. E o culto não é só isso aqui. O culto da vida. Romanos capítulo 12, não se conforme com esse mundo, mas tenha a mente transformada, oferecendo o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A serpente que Deus usou, agora está sendo a maldição. Quando a gente tinha uma bicicleta, a gente vinha. Quando a gente estava desempregado, a gente orava. Quando a gente não tinha nada, a gente chorava. E agora o nosso coração está enternecido com tantas coisas desse mundo. E Deus está nos dizendo, para começar do Juliano nessa noite: rompa, rompa. Você sabe o que você tem que fazer. Jogue as serpentes fora e comece a depender só do Senhor. Amém, querido? Só do Senhor. Jesus falou assim: quando Ele voltar, achará fé na terra? Vai ter muita fé, mas a fé mística, a fé apegada a pessoas, a coisas. Irmão, se Deus quer fazer, irmão, Ele faz do nada acontecer, amém? A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo o poder que opera em nós, além do que pensamos, pedimos. Ele faz, para nós orarmos. Em quarto lugar, a Bíblia diz que ele se apegou ao Senhor. Você sabe o que tem que fazer. Em quarto lugar, se apegue ao Senhor. A palavra apegou-se aqui no hebraico é o mesmo que grudar, ter aderência. As donas de casa, o que é uma panela antiaderente? É o que não gruda o ovo, sim ou não? Não gruda o bife. Separa. Ezequias não tinha uma referência. O contexto histórico era ruim, o entorno era ruim. Ele se apegou ao Senhor e se rebelou contra o rei da Síria. A Bíblia diz no versículo 7. O rei da Síria já tinha tomado o norte de Israel com o rei Oséias já fazia 8 anos. O rei da Síria chegou lá e falou assim: agora é tudo meu. O que o Oséias fez? Sim, Senhor, leva tudo. Ezequias entrou no trono e falou assim: aqui não. Essa terra é uma promessa de Deus. E a Bíblia diz que ele não serviu ao rei da Assíria, porque ele se apegou ao Senhor. Quantos de nós, irmãos, estamos nos rendendo ao rei deste mundo tão fácil? Tô a minha família, tô a minha saúde, tô o meu tempo, tô as minhas finanças, Mas, pastor, eu não faço isso. Quando você faz isso, quando você faz concessões com o pecado, com o diabo, você deixa que ele oprima você. E como já foi dito aqui, o pecado vai nos tornando o quê? Cativos. Ezequias se apegou ao Senhor. E a Bíblia diz que ele prosperava em tudo que ele fazia. Mas não foi lindo assim a história. Quando ele se rebela contra o rei da Síria, o rei vem contra ele. Ele se assusta, entrega o ouro da casa de Deus. O rei faz outra proposta, ele não aceita. E ele vai orar ao Senhor. E ele diz: Deus, eu não tenho para onde correr. Ele já sabia o que tinha que fazer, buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que no meio da madrugada, o anjo do Senhor vai no arraial do rei da Síria e mata mais de 180 mil pessoas. E eles vão embora. O homem ganhou uma batalha com uma oração que moveu o coração de Deus. Eu encerro minhas palavras, são 8h20, dizendo para nós já sabemos o que temos que fazer. Amém, querido? Você não precisa de curso. O mundo hoje é curso, não é? Não que seja errado estudar, irmão, tem que estudar. Sem sangue não tem glória, não é assim? Mas tem coisa, irmão, que você não precisa correr atrás de um guru para aprender os 5 passos para ter um casamento feliz.
Senta com uma pessoa que tem mais de 40 anos de casamento, irmão, você vai ver quanta lição, quanta referência. Os 10 passos para ter uma vida próspera financeira. Está tudo aqui, irmão. Você só precisa se apegar ao Senhor. Sabe o seu filhinho que não consegue sair da sua casa sem você? Sai, cara, deixa eu trabalhar, não é assim? Vai na quitanda, ele vai junto. Vai numa padaria, ele vai junto, porque ele está apegado com você. Ele vai crescer uma hora e não vai querer nem ver o seu cheiro. Ele vai querer os outros amiguinhos, sim ou não? Mas quando é novinho, ele se apega. Por isso que Jesus falou para sermos como criança. Se apegar ao Senhor. Amém, querido? Sentir a falta da sua presença. A falta da sua palavra. A falta do seu cheiro. A falta do seu toque. A falta do abraçar da presença de Deus. Foi isso que Ezequias fez. Ele falou, não posso ser o rei se eu não se apegar como fez Davi, meu pai. No mundo que as pessoas se apegam a tanta coisa, o convite de Deus para nós nessa noite é se apegar ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, o louvor pode vir. Jonas pregou aqui, aumenta a nossa fé. Eu oro por isso, querido, que Deus aumente a nossa fé. Que Deus nos ajude a se apegar com Ele. Não vou fazer o apelo aqui, porque senão eu vou estragar tudo esse coisa lindo aqui. Não é? Mas no seu lugar, vamos louvar uma parte desse hino. Eu quero orar junto com você. Uma oração bastante específica. Para que Deus avive o nosso coração. Para que Deus sopre de novo esse apego, essa paixão, essa virtude, essa graça. Para rompermos com aquilo que não o glorifica. E fazermos aquilo que adora o nome dEle. Tudo começa com a presença de Deus. Ezequias fez isso, ele buscou a presença de Deus. E a presença de Deus, ela não vem com nada que não seja um coração quebrantado. Um coração disposto. E você vai ter coragem para romper. Você precisa romper, não dá mais para ficar se escondendo em lugares que você criou para adorar do seu jeito. Não, você e eu precisamos voltar a esse lugar de adoração. Coração de Deus, vamos louvá-lo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Deus. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores, amém. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te
coração agora. Feche seus olhos. Deixa o Senhor quebrantar o seu coração agora. Deixa Ele encher o seu coração de fé, de quebrantamento, de contrição. A palavra ela vem, fere-nos, mas cura-nos. Nos levanta para uma nova jornada de fé, para uma nova caminhada na presença dEle. O maior interessado que a sua vida dê certo é o Senhor. O maior interessado que a sua família dê certo é o Senhor. E você precisa se apegar a isso. São tantos adversários, tantas lutas, tantas armadilhas, mas o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado livramento, tem nos dado da sua ajuda, do seu cuidado, e Ele continuará dando, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos na sua presença nessa noite, diante dessa palavra, Pai. Nos ajude a responder a ela. Nós já sabemos o que teremos que fazer, Pai. O Senhor já tem falado conosco, Senhor. E hoje o Senhor só nos fez lembrar que precisamos romper, Senhor. Precisamos, ó Deus, a cada dia atirar, Deus, aquilo que nos afasta de Ti, através da ajuda do Espírito e da palavra. Pai, pessoas que entraram aqui que há anos lutam com vícios, há anos lutam, Senhor, lutam com coisas escondidas no seu coração, Pai. Pai, que o Teu Espírito Santo possa agora fortalecer, quebrantar, ajudar, Senhor, o Teu filho e a Tua filha a romper, ó Pai, de uma vez por todas com aquilo que tem nos afastado de Ti, Senhor. Traz de novo a alegria da salvação. Traz de novo um coração quebrantado, Pai. Nos faz nos apegar a Ti com diligência, Senhor. Derrama um santo temor nos nossos corações neste lugar, uma santa reverência, Pai. Nos ajuda a nos preocupar com o Teu coração, aquilo que está, Pai, afetando a Ti, que tem desagradado, para que a gente possa, Pai, de fato, adorar a Ti em espírito e em verdade. Pai, nos ajuda a nos rebelar com este mundo, Senhor. A cada manhã sabemos que nós não somos daqui, estamos aqui de passagem, e que nós não devemos continência para esse mundo, nós devemos continência ao Senhor dos exércitos. A nossa bandeira está hasteada, Senhor, em nosso coração. Tu és a nossa bandeira, Pai. Tu és o nosso Senhor, e além de Ti não há outro, o Deus da nossa salvação. Pai, que os altares sejam quebrados, a idolatria do nosso coração, seja qual for a natureza dela, nos mostra nesses dias que vão começar a partir de hoje. Todo dia nos mostra, Espírito Santo, há tanta idolatria dentro de nós, Pai. Vai quebrando os altares, vai quebrando os lugares escondidos da nossa alma, que tem roubado a Sua glória. Nos mostra aquilo que nós não estamos enxergando, Pai. Nos ajude a agir e a realizar as obras do Senhor. Pai, fortalece as mãos cansadas nessa noite, os joelhos cansados, a fé que está desanimada, renove as forças nessa noite, as emoções sejam banhadas pela presença de Deus, a vida financeira seja restaurada, a vida no trabalho, o ministério, a empresa, Senhor, tudo aquilo que compete a nós, colocamos nas Suas mãos nessa noite, porque confiamos no Senhor. Somente a Ti prestamos culto, ó Pai. O culto ao homem, o culto às pessoas, o culto a nós mesmos, nós renunciamos, Senhor, para cultuar a Ti com a vida. Amanhã, depois, até que o Senhor venha, só Tu és digno da honra, da glória, da adoração. Você pode dizer algo para o Senhor nessa noite? Você pode dizer o quanto Ele é significativo no seu coração, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é precioso, o quanto Ele é majestoso, o quanto você é grato pela salvação, o quanto você é grato pela vida eterna, o quanto somos gratos pela família que Ele deu a nós, o quanto somos gratos porque temos tido mais do que precisamos, porque Ele é bom e a Sua misericórdia dura para sempre.
Saia daqui nessa certeza, nessa noite, que o Senhor tem o melhor para a sua vida. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pastor Juliano. Palavra maravilhosa. É a noite que Deus nos ordena a romper com tudo aquilo que desagrada a Ele. Amém? E o Espírito Santo vai nos dar força para isso, em nome de Jesus. Nós vamos orar mais uma vez. A oração que Cristo nos ensinou. Antes estarei também colocando alguns pedidos de oração aqui. E temos um chazinho no salão social. Deus abençoe cada um de vocês. Todos tenham uma semana abençoadíssima debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Amém? Sejam guardados por Ele. Que seja uma semana abençoada. E que Deus traga pessoas a cada um de vocês para que vocês possam cuidar, orar e abençoar em nome de Jesus. Porque esse é o papel da igreja. Que assim seja. Pai, nós agradecemos por esta palavra maravilhosa, porque fomos exortados, fomos confrontados, Pai. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, porque muitas vezes nós adoramos serpentes desta vida, Pai. A religiosidade, somos apegados a tanta coisa humana, mas agora, Senhor, que caia por terra todo o nosso ego, todo o nosso orgulho, Pai. E que o Senhor Jesus realmente seja o centro da nossa vida. Assim como foi pregado, assim como nós louvamos, assim como foi lido também os textos no começo do culto. Aplica tudo isso em nosso coração, Pai. E também, Senhor, queremos colocar a vida da Dalila e do Walter nas Tuas mãos. Sérgio também, cunhado do Ronald. Também a família enlutada do Natal, que perdeu seu pai, Vitalino. Também colocamos essas vidas nas Tuas mãos, Pai. Também pedidos de oração do Anderson, filho do Jairo e da Lili. Miguel, tio do Rogério. Também lembramos enfermos, Alice, nossa irmã Helena, Esther Molinari, a nossa irmã Vânia, que está em recuperação. Também, Pai, outras famílias enlutadas, assim como o nosso irmão Davi, a Zeni, que seu Davi que perdeu o filho há poucos dias, Pai, que a Tua consolação, Teu poder possa estar abençoando, possa estar confortando esses corações, Pai. Tu sabes, Senhor, o que passa no coração de cada um deles. Nós não sabemos a necessidade de todos os pedidos aqui, mas o Senhor conhece. E que o Senhor possa estar curando, abençoando, que o Senhor possa estar trazendo alegria ao coração de cada um, mesmo, Senhor, acamados. Sabemos que só o Senhor pode fazer isso. É a oração que nós fazemos, agradecidos, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações, o abraço e o conforto do Espírito Santo sejam com cada vida aqui presente, com a sua igreja espalhada por toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus abençoe. Vão em paz. Dá um abraço no seu irmão. Eu e você somos nós. Desunidos não somos ninguém. Deus abençoe a todos.